Encontrar um sentido de vida não é uma tarefa fácil. Pode ser difícil encontrar um sentido de vida. Mas às vezes parece que a gente está perdido num labirinto. Às vezes parece que a gente está preso a um labirinto que a gente não consegue sair. E para que a gente fique menos perdido, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa tomar uma atitude. E o objetivo desse vídeo, dessa conversa contigo, é justamente esse. Eu já me senti muito perdido na minha vida. E eu quero te mostrar hoje um método que eu apliquei para que eu pudesse me sentir menos perdido. Se você está perdido hoje, está na hora de tu se tornar um mergulhador. Um mergulhador. E é justamente isso que eu vou te mostrar hoje. Eu vou te mostrar um método do mergulhador. É um método que eu apliquei na minha vida e que me ajudou a me sentir menos perdido nesse labirinto. Me ajudou a encontrar um sentido de vida. Então hoje eu vou te mostrar como que tu pode se tornar um mergulhador. Se você buscar agradar os outros, você vai continuar se sentindo perdido. Encontrar um sentido de vida não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil. E eu já tive essa dificuldade, então eu te entendo. Muitas vezes a gente fica na busca constante de buscar a aprovação dos outros, de buscar agradar os outros. Muitas vezes a gente tenta fazer o que os outros querem, o que os outros desejam. A gente não segue o que a gente quer. E quando a gente não consegue atingir o que os outros querem, quando a gente não consegue suprir as expectativas dos outros, a gente fica frustrado, a gente fica desmotivado, a gente fica sem chão. Essa é a verdade. Quando a gente não consegue atender o que os outros desejam, a gente fica sem chão e a gente fica perdido. Estar perdido é quando a gente fica desconectado da gente mesmo. Estar perdido é quando a gente esquece de nos olharmos. A gente olha muito os outros, mas nós não olhamos para nós. Encontrar uma conexão, encontrar esse sentido, encontrar esse olhar da gente com a gente mesmo, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil e eu encontrei isso no meu pior momento. No meu pior momento, eu consegui olhar para mim. Pode parecer meio estranho, mas é justamente isso. Eu consegui olhar para mim no meu pior momento. Quando eu tive depressão e quando veio a pandemia, eu acabei me afastando de todo mundo que eu tinha convívio. Chegou um momento da minha vida que eu não falava com ninguém no meu dia. Imagina, eu acho que tu já deve ter passado por isso, não sei se tu passou por alguma coisa parecida, mas vamos lembrar. Faz 4 anos a pandemia, foi em 2021. Não podia ser 2020, 2021. Agora em relação ao tempo, acabei me confundindo agora, não 2020. 2020 a pandemia, não foi 2021. Faz tanto tempo que a noção de tempo também acabou diminuindo. Mas, voltando um pouquinho ao raciocínio. Quando deu a pandemia 2020, vamos imaginar, eu estava no terceirão, me formando no ensino médio, eu estava com 16 anos, no auge da adolescência, eu me afastei de todo mundo. Me afastei de todos que eu achava que eram meus amigos. Eu me afastei de todos aqueles que eu tinha um convívio, um contato, uma conversa diária, todos os colegas que eu conversava na escola, eu acabei me afastando. Aquele momento para ser um momento marcante, um momento de passagem em si, da escola para a universidade, da escola para a vida adulta, eu não tive isso. Eu acabei me afastando de muita gente e eu percebi que eu agradava todo mundo. Eu agradava todo mundo e eu não sabia quem era eu. Eu não sabia quem era eu. Eu não sabia quem era eu. Eu me perguntava quem sou eu. Eu não sabia responder essa pergunta. E isso me trouxe muito sofrimento, porque eu não sabia quem era eu. Eu não sabia o que eu gostava de fazer. Eu não gostava de me olhar no espelho. Eu não gostava de nada. Eu não gostava de mim. Percebe isso? Era um momento que eu estava muito perdido na minha vida. E o sofrimento era tão grande, que eu não conseguia fazer nada. Eu não sabia o que fazer. Não sabia para onde ir. Eu estava totalmente perdido. Mas eu me encontrei. No meio de tanto sofrimento, de tanta dor, no meio de tanta tragédia, eu consegui me encontrar. Eu consegui me encontrar no momento que eu disse dane-se para os outros. Foi no momento em que eu disse dane-se para os julgamentos alheios. No momento que eu fiz isso, eu me encontrei. No momento quando eu disse dane-se para as pessoas, para os julgamentos alheios, eu comecei a olhar para mim. Eu comecei a me despreocupar com os julgamentos dos outros. Eu comecei a me olhar e eu comecei a pensar o que eu gosto de fazer. O que eu quero fazer da minha vida?
O que eu preciso fazer? Quando eu comecei a fazer essas perguntas, novas coisas, novos acontecimentos vieram na minha vida. Comecei a conhecer mais pessoas, eu comecei a fazer terapia, comecei a acompanhar pessoas nas redes sociais com quem eu tivesse uma maior afinidade. Foi no momento em que eu comecei a me interessar a estudar psicologia. Foi no momento em que uma luz foi encontrada. Nesse momento, um sentido estava sendo formado. Um sentido estava sendo formado e foi aí que eu realmente comecei a me dedicar ao que eu queria. Nesse momento não tinha totalmente formado um sentido, mas estava sendo formado. Estava sendo formado, comecei a estudar para passar na psicologia e foi aí em que eu decidi. Porque no meio de tanto sofrimento que teve, no meio de tanto sofrimento que eu passei, eu encontrei um sentido. E eu coloquei como objetivo ajudar as pessoas, de alguma maneira, a não passarem pelo sofrimento que eu passei. E o objetivo é esse. O objetivo aqui é esse. Eu quero te mostrar um método em que eu sofri bastante para chegar até esse método, mas que algumas pessoas não precisam passar pelo que eu passei. Então eu quero encurtar a tua jornada, encurtar um pouco os teus questionamentos para que tu consiga encontrar um sentido mais rápido. Assim como eu encontrei, mas sem tanto sofrimento. Quando... É um pouco difícil falar isso aqui, porque tem muita gente que não vai concordar, mas se tu tá até aqui, então tu deve estar aberto a escutar, mas olhar para si é o ponto-chave do que eu quero falar. Olhar para si envolve cuidar de nós, antes da gente cuidar dos outros. Olhar para si envolve a gente cuidar da gente mesmo, não cuidar dos outros. O cuidar dos outros vem depois, porque não adianta nada a gente querer cuidar dos outros sem a gente cuidar da gente mesmo. A gente precisa cuidar da gente. Não adianta a gente querer mudar o mundo sendo que a gente não muda nós mesmos. Não adianta a gente querer mudar o mundo sendo que a gente não arruma a nossa própria cama. Não adianta a gente querer mudar o mundo sendo que a gente não encontrou o nosso sentido. Então, antes da gente querer uma mudança, a gente tem que buscar um sentido de vida. E quando eu falo isso, parece ser meio egoísta. Só olhar para mim, não olhar para os outros. Mas o egoísmo, quando a gente está perdido na vida, o egoísmo é uma coisa positiva. Porque quando eu tô perdido na minha vida, eu preciso ser egoísta. Eu preciso ser egoísta o suficiente para eu olhar só para mim e assim buscar um sentido para minha vida. Ser egoísta não é algo negativo. Ser egoísta é a gente olhar para nós antes de olhar para o outro. É a gente querer conquistar o nosso para depois ajudar o outro a conquistar. Não tem nada de errado nisso. Tá tudo bem. E se tu estiver perdido, seja egoísta. Seja egoísta, porque ser egoísta não significa não se preocupar com os outros, significa apenas olhar para si antes de olhar para os outros. Então, seja egoísta. Tem gente que não vai concordar com isso. Tem gente que não vai concordar com o teu novo momento. Tem gente que não vai concordar com o teu egoísmo, com a tua atitude de olhar para si apenas nesse momento. Vai ter gente que não vai olhar para isso. Tem gente que vai te julgar, tem gente que vai te criticar, tem gente que vai dizer para ti que tu precisa fazer o que a maioria quer. Por quê? A gente deve seguir a maioria. Vai ter gente que vai dizer isso, mas essa não é uma visão que nos auxilie a ter um bem-estar. Essa não é uma visão que nos ajude a ter um bem-estar. Então, não caia nessa conversa, não escute. Porque se tu escutar isso, pode custar o teu bem-estar. Assim como quase custou o meu bem-estar. Porque em um momento da minha vida eu apenas escutava o outro. Eu apenas escutava o outro antes de me escutar. E de verdade, não é um sentimento bom. De verdade mesmo. Escute você mesmo antes de escutar os outros. Porque se tu não escutar, de verdade, tu vai estar num momento da tua vida em que tu não vai saber nada da tua própria identidade. Tu não vai saber quem tu é, tu não vai saber o que tu gosta, tu não vai saber nada. Não vai ser bom. Então não acredite. Olhe pra si. Olhe pra si, a gente não pode depender da aprovação dos demais para que a gente entre no nosso processo de descoberta de nós mesmos. Encontrar um significado, encontrar um sentido para nossa vida é olhar pra gente, não olhar para os outros. E se tu não se descobriu ainda, se tu está se sentindo perdido nesse momento, então talvez esteja no momento
de tu ser egoísta até descobrir o sentido da tua vida. Talvez o que lhe falte seja um pouco de egoísmo. Seja egoísta. E agora, pensando assim no que eu já tinha dito antes, o que eu fiz para realmente encontrar um sentido para minha vida? Bom, uma coisa aqui que tu vai perceber. O meu sobrenome é Mergulhão. Eu sofri muito bullying por isso, muitos xingamentos. E com o passar do tempo, eu comecei a pensar: aquilo que muitos usaram contra mim, eu posso usar a meu favor. Então, a partir disso, eu criei um método chamado Método do Mergulhador. Mergulhador vem de mergulhão. Algo que eu sofria antes, eu utilizei agora como uma oportunidade. Tô te falando isso porque não para focar em mim, mas para tu pegar isso. Porque às vezes a gente foca tanto no problema que a gente não vê que aquele problema a gente pode transformar numa oportunidade. Se tu tá se sentindo perdido, veja esse vídeo aqui como uma oportunidade de tu descobrir um caminho. Se tu tá aqui até agora, significa que é pra ti mesmo esse vídeo. Então, o que eu fiz para encontrar um sentido para mim? O que é o método do mergulhador? O que consiste esse método? Esse método do mergulhador consiste em alguns hábitos, algumas atitudes, para que a gente consiga encontrar um sentido. Eu vou pedir para ti uma atenção agora. Eu vou pedir para ti que tu pare um pouco, que tu pegue um papel, uma caneta e anote o que eu vou falar. Porque é importante. Então vamos lá. Eu vou ler para ti alguns pontos que são importantes para que a gente possa encontrar um sentido para nossa vida. Todos esses pontos vão formar o método do mergulhador. Fechado? Então vamos lá. Primeiro ponto. Afaste-se de todos por um momento e responda: qual mensagem eu quero deixar no mundo? Faça isso num lugar silencioso, numa grama, num quarto sem ninguém. Faça isso sem ninguém. Responda para si: qual mensagem eu quero deixar no mundo? Segunda coisa, afaste-se de todos que não vão te influenciar a deixar a sua mensagem no mundo. Nós somos influenciados pelo nosso ambiente, as pessoas que estão ao nosso redor são nossos ambientes. E se a gente está no meio de pessoas que não vão nos influenciar a levar a mensagem que a gente quer para o mundo, é uma relação que não vai nos levar a nada. Então, se afaste de pessoas que não vão te agregar. Se afaste. Uma hora ou outra essas pessoas vão se afastar de ti. Mas tem a possibilidade de escolher agora de se afastar. Se afaste. Eu fiz isso e foi transformador. Terceira coisa. Aproxime-se de pessoas que estejam alinhadas com você. Eu vou te dar um exemplo. Eu comecei a fazer psicologia. Eu tinha muita gente que não tinha nada a ver com esse novo objetivo da minha vida. Mas, em compensação, eu encontrei pessoas que estavam alinhadas com esse objetivo. Mas como que eu encontrei? Eu encontrei essas pessoas através de grupos, de comunidades, de networking, de lugares que eu comecei a frequentar. Eu comecei a estar em contato com pessoas que realmente tinham o mesmo propósito que eu. E uma relação duradoura, uma relação saudável, ela só se mantém quando a gente tem os propósitos alinhados. Se a gente não tem propósitos alinhados, se a gente não tem uma vida alinhada com outra pessoa, a gente não vai ter uma relação de bem-estar e não vai ser saudável pra gente. Então, retomando o ponto anterior, afaste-se daqueles que não têm nada a ver com você e aproxime-se daqueles que também estão tentando passar uma mensagem para o mundo que seja parecida com a sua, ou que os propósitos de vida estejam alinhados. Certo? Foi o primeiro, segundo, terceiro, quarto ponto agora. Cuide do seu corpo. Cuide do seu corpo. O seu corpo é a ferramenta para você passar a sua mensagem. Se tu não cuidar do teu corpo, tu não vai ter uma ferramenta adequada para passar a sua mensagem. Tu não vai ter uma boa saúde para passar a sua mensagem. Não adianta nada eu estar em contato com pessoas que estejam alinhadas comigo. Não adianta nada eu me afastar das pessoas que não estão alinhadas comigo. Não adianta nada eu pegar e saber qual é a minha mensagem que eu quero colocar, passar no mundo, se eu tenho um corpo frágil. Não adianta nada. Então, cuide do seu corpo. Quinto ponto. Tenha uma rotina simples.
Tenha uma rotina simples e sem exageros. Sabe aquela rotina daquela pessoa que sai para encher a cara todo dia, acorda tarde, não faz exercício? Sabe? Aquela rotina com muito exagero? Não tem esse tipo de rotina. Não tenha. Tem uma rotina simples. Tem uma rotina simples. Dentro dessa rotina, acorde cedo, se exponha à luz solar, durma cedo, não beba, leia, escreva. Tenha uma rotina simples. Não tente inventar muita coisa. A rotina simples vai nos levar a lugares muito mais longes do que uma rotina com exageros e sem constância. Próximo ponto. Busque um trabalho que te auxilie no teu propósito. A gente precisa ganhar dinheiro. A gente precisa ganhar dinheiro. Isso não tem como negar. Dinheiro é importante para a nossa vida e a gente precisa de dinheiro. Mas busca um trabalho que esteja alinhado com o teu propósito. Busque alguma maneira. Eu não vou te dizer qual maneira, porque cada pessoa vai ter um desejo de trabalho diferente. Mas busque um trabalho que esteja alinhado com a mensagem que tu quer passar no mundo. Eu estava recentemente num trabalho que não estava alinhado com o que eu quero deixar no mundo e eu estava me sentindo muito mal. Eu estava sobrecarregado, estava estressado, estava mais cansado e eu tomei a iniciativa de sair daquele trabalho e focar no que realmente eu quero. E os resultados começaram a aparecer. Comecei a me sentir melhor, comecei a ter mais tempo para focar no que realmente eu queria. Então, busque um trabalho que esteja alinhado contigo, porque o trabalho, a gente vai passar muito tempo no trabalho. Então, busque aquilo que esteja alinhado contigo. Crie para o mundo o que esteja alinhado contigo. Próximo ponto, eu já falei isso aqui antes, mas é para frisar e para deixar aqui como ponto do método do mergulhador. Não ajude todo mundo. Não ajude todo mundo. Ajude apenas aqueles que buscarem a tua ajuda e ajude apenas se você puder ajudar. Às vezes a gente quer ajudar todo mundo, mas às vezes a gente não pode ajudar. Quando a gente tenta ajudar sem a gente poder ajudar, isso pode acabar nos prejudicando, tanto financeiramente como de outra maneira. Então, ajude quem buscar a tua ajuda. E ajude se você puder. No passado, eu queria ajudar todo mundo. Eu penso que eu queria ajudar todo mundo. Queria fazer o bem para todo mundo, mas eu não olhava para mim. Como que eu vou poder ajudar as pessoas sendo que eu não olho para mim, não me ajudo, e eu ainda quero ajudar aqueles que não buscaram a minha ajuda? Eu ainda quero ajudar sendo que eu não posso ajudar, que eu não tenho condições de ajudar. Pô, percebe onde que a gente está se metendo? Ajudar quando a gente não pode vai só nos prejudicar. Então ajude quando você puder e quem for buscar a tua ajuda. Próximo ponto, organize o seu ambiente. Tenha um ambiente limpo e organizado. Isso vai fazer toda a diferença. Pare com os vícios. Pare com os vícios, pare com a pornografia, pare com as drogas. Não siga mais nesse ritmo de vida. Não exagere nisso. Tenha uma rotina simples, sem vícios. Ou se vicie no que é importante. Se vicie num esporte. Se vicie numa atividade que vai te ajudar a levar a tua mensagem para o mundo. Não em coisas que não vão te agregar. Pare com os vícios. Em drogas, pornografia, em tudo aquilo que não vai te ajudar. Leia mais. Leia mais. Um simples ato de tu ler vai estimular a tua criatividade, vai estimular a tua imaginação e pode te ajudar a também encontrar ferramentas, modos de colocar a tua mensagem no mundo. Leia mais. Próximo ponto, desconecte-se das redes sociais. Desconecte-se mais das redes sociais. Hoje em dia a gente está num mundo em que tudo está muito fácil, o acesso está muito fácil, a gente tem muita informação, a gente tem muito conteúdo, a gente tem muita informação inútil também na internet. A gente tem redes sociais que foram feitas para que a gente se viciasse. Algoritmos são criados para que a gente se mantenha muito mais tempo nas redes sociais. Então cuide disso. Cuide disso porque a rede social pode atrapalhar em tu passar a mensagem que tu quer pro mundo. Cuide e desconecte-se do mundo. Escreva mais. Pratique um esporte. Tenha uma agenda para que tu não fique perdido nas tuas tarefas diárias. Compartilhe com o mundo as suas experiências. Compartilhe com o mundo a sua mensagem.
Tá na hora da gente compartilhar a nossa mensagem. Faça o que eu estou fazendo aqui. Eu estou compartilhando com o mundo a minha mensagem, com o mundo as minhas experiências. Compartilhe as suas. Alguém vai querer te escutar. E alguém vai precisar te escutar. Então, compartilhe com o mundo a sua mensagem. Ela pode transformar vidas. Não se importe com as opiniões alheias. Não se importe com julgamentos. Diga dane-se. Diga dane-se para os outros. O que importa é o que você acredita. O que importa é o que você acredita. Agora, claro, e a gente vai para os extremos, né? O que importa é o que eu acredito. Mas se eu quero crescer em alguma atividade, se eu quero vender alguma coisa, eu preciso entender o que o outro precisa. Mas eu tenho que entender a partir da mensagem que eu quero colocar no mundo. Eu não posso querer entender o que o outro quer antes de querer me entender. Eu preciso entender antes o que eu quero e depois entender o que o outro quer. Foque nos passos de hoje e tenha um planejamento futuro. Planeje o teu futuro, mas foque nos passos de hoje, porque o hoje define o nosso amanhã. Se a gente não cuidar do hoje, a gente não vai ter um amanhã de qualidade. Então, cuide do hoje e tenha um planejamento. E para finalizar, o último ponto desse método do mergulhador mergulhador. O que um mergulhador faz? O mergulhador, ele mergulha, ele vai nas profundezas. O mergulhador descobre coisas em que as pessoas da superfície não sabem. O mergulhador é aquele que está imerso. Se tu quer se tornar um mergulhador, esteja imerso em você. Esteja imerso em você. O que importa nesse momento, quando você está perdido na vida, o que importa é apenas você. Esteja totalmente imerso em você. Agora, o que eu faço com esse método mergulhador? Bom, volta um pouquinho no vídeo, escuta todos os pontos que eu falei, anota e coloca em prática, comece a colocar em prática. Não adianta a gente querer mudar, sendo que a gente não coloca em prática. No início vai ser muito difícil. No início vai ser difícil eu começar a escrever. No início vai ser difícil eu começar a ler. No início vai ser difícil eu praticar um esporte. No início vai ser difícil eu encontrar a minha mensagem. No início vai ser difícil. Mas com o tempo fica mais fácil e a gente só vai encontrar um caminho no meio desse labirinto que a gente está perdido se a gente começar, se a gente colocar em prática. Então, coloque em prática. Aplicar o método do mergulhador pode trazer um pouco mais de sentido para a tua vida. O método do mergulhador, ele pode trazer mais sentido porque quando a gente fica imerso na gente, quando a gente fica totalmente focado em totalmente nós, os outros acabam sendo menos importantes e aquelas relações que não eram genuínas, que só eram por interesses, acabam indo embora, acabam, desaparecendo. Apenas as relações genuínas que a gente tem é que ficarão ainda nas nossas vidas quando a gente estiver imersos na gente. O método do mergulhador vai fazer tu ficar mais imerso em ti, vai fazer tu se afastar das pessoas que não eram para estar do teu lado. O método do mergulhador vai fazer com que tu entenda o teu processo. O método do mergulhador, para resumir numa única coisa, é se aprofundar em si. É isso. É aprofundar em si. Essa é a mensagem desse método. É se aprofundar em si. E tudo que eu falei pra ti, todos os pontos que eu falei pra ti, foi tudo que eu comecei a aplicar na minha vida a partir de todo o sofrimento. Eu não quero que tu sofra assim como eu sofri. Se tu tá se sentindo meio perdido, então tu tem que escutar todos os pontos que eu falei e começar a aplicar. Começa. Assim, não pensa muito. Não pensa muito, apenas comece e veja a diferença. Veja a diferença, você vai ver isso na prática. Se você aplicar o método do mergulhador,
você pode se tornar um mergulhador de si. Um mergulhador de si. O mergulhador é aquele que vive de uma maneira simples, com autocontrole, com disciplina, com consistência, com foco e com o objetivo de colocar em prática. O mergulhador é um estoico. O estoicismo em si é uma filosofia que prega tudo o que eu falei. É uma filosofia que prega o autocontrole, que prega a disciplina, que prega a constância, que prega uma vida em volta de hábitos simples, sem a necessidade do hedonismo, que são a necessidade de prazeres rápidos. Ser um mergulhador é ser uma pessoa que está focada no que realmente importa e que está focada em ter uma vida significativa sem a necessidade de vícios, sem a necessidade do hedonismo. Eu já disse para tu aplicar o método do mergulhador. Já disse que pode trazer muitos benefícios para ti, já falei que vai te deixar imerso em ti, vai te mostrar um sentido maior de vida, vai te deixar menos perdido na tua vida. Mas eu vou repetir aqui, eu vou reforçar. Aplique na prática hoje, comece hoje. Seja um mergulhador de si todos os dias, não apenas um dia, não apenas hoje, não apenas amanhã, mas seja todos os dias. Esteja focado em ti todos os dias e veja a diferença. Você verá a diferença se realmente se colocar em movimento. Eu lhe passei o que eu fiz, tudo que eu te passei hoje aqui. Eu tô falando contigo aqui. É uma conversa. Eu não tô te vendendo nada. E eu não quero te vender nada. Eu quero te passar um método que eu apliquei e que me ajudou a sair de tanto sofrimento. Hoje eu estou aqui graças a tudo o que eu fiz e graças ao método do mergulhador. Eu estou aqui graças a começar a ficar imerso em mim. Se você aplicar o método, você vai ver diferenças na prática. Se você realmente aplicar na prática, você vai ver diferenças. Se você realmente se colocar em movimento, você vai ver a diferença. Mas a decisão não é minha. A decisão não é minha, a decisão é tua. A decisão de descobrir um sentido para tua vida é tua. A responsabilidade é tua. Então me diz, você vai querer sair desse labirinto? E para finalizar tudo que eu acabei de falar, eu vou te dar um conselho. Para finalizar tudo o que a gente conversou, tudo que eu falei, tudo de método, tudo de ser um mergulhador de si, eu vou te passar uma última mensagem. Seja egoísta. Foque nos seus hábitos. Foque em si, até que um sentido seja encontrado. Antes de descobrir um sentido para a vida, eu queria ajudar todo mundo. Foi um erro. Então não busque ajudar as pessoas. Busque se ajudar. Sente-se. Agora mesmo. Sente-se numa cadeira. Agora. Sente-se agora numa cadeira. Feche os olhos. Comece a pensar qual a mensagem que eu quero deixar no mundo. A partir disso, responda. Responda, comece a aplicar tudo que eu te falei. Tudo que está no método do mergulhador. Eu não vou te passar agora tudo de novo porque vai ficar repetitivo e vai ficar longo esse vídeo, mas volta um pouquinho, assiste de novo, anota e começa a aplicar. O método do mergulhador, seguir esse método, é o que me mantém em pé até hoje. É o que me mantém vivo hoje. Sem ele, eu não teria descoberto um sentido para a vida e provavelmente eu não estaria aqui hoje. Não estaria aqui compartilhando contigo esse conhecimento. Se tornar um mergulhador salvou a minha vida. E talvez possa salvar a sua. Então comece a aplicar. O método do mergulhador é uma junção de muitas coisas, de muitas experiências, tanto negativas como positivas minhas. Ser um mergulhador me deu um rumo, me deu um sentido, me deu um norte para minha vida. Então, se tu quer também descobrir um sentido para tua vida, torne-se um mergulhador e você terá a oportunidade de encontrar uma saída para o labirinto em que você está preso. Entendeu tudo? Entendeu tudo que eu acabei de falar? Se tu não entendeu alguma coisa,
coloca aqui nos comentários alguma dúvida, algum questionamento, coloca aqui nos comentários que eu vou te ajudar, certo? Então, nos vemos na próxima, e para não esquecer, mergulhe mais.